Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. E, gente, muito prazer se você for novato aqui no meu canal. Meu nome é Ingrid Malren e eu amo livros. Aqui a gente tem vlogs de leitura, unboxing, minha opinião sobre os livros, tem tag literária e às vezes eu mostro um bookshelf tour, às vezes tem limpando a estante, enfim, gente, tudo que for relacionado a livros. E aí, hoje é mais um vlog de leitura, tá? Hoje é dia 23 de julho. E aí, gente, eu vou começar hoje o livro que é do meu Catarse. Ah, gente, Merchan. Se você quer ter mais benefícios, né, comigo, dá uma olhadinha no meu Catarse, gente. O link fica na descrição do vídeo. Lá nós temos 3 planos. Dá uma olhadinha nesses 3 planos, vê qual te interessa mais, qual é melhor pra você. Você se inscreve e aí você vai ter benefícios extras. Dentre eles, alguns clubinhos comigo, né? Dependendo do plano que você tá, você tem algum clube literário. Mas aí é dependendo do plano em que você tá, mas para isso vocês dão uma olhadinha lá. Esse daqui, nós iremos ler Um Amor Problemático de Verão, da Eileen Hazelwood, que é o novo livro dela, lançamento. Lançou esse mês passado, alguma coisa assim desse tipo, mas é um lançamento. E ele faz parte do plano Velares, se eu não me engano. Ou é do Terra 100? Não, é do Velares, Faz do plano do Velares. E aí que é os membros do clube que escolheram, né? Então, foi esse aqui o escolhido. E esse livro é belíssimo, gente. Muito, muito bonito. E ele é pequeno, ele não é muito grande não, tá? Ele tem aí suas 364 páginas. E eu vou começar ele hoje, tá? Já. Mas eu quis mostrar ele antes pra vocês, antes de eu iniciar, porque eu vou ler também a sinopse pra vocês, né? Mas eu vou começar ele lá pra umas... Agora vai dar 2 horas da tarde. Vou começar lá pra umas 3 e pouco, tá? Eu vou descansar um pouquinho, que eu cheguei quase agora da escola, tomei banho e gravei abrindo uma caixinha que chegou aqui em casa, no unboxing da Prime, que eu acho que quando vocês assistirem esse vlog, já vai ter saído esse unboxing. Então, eu gravei. Ai, gente, falar uma coisa pra vocês não sabem o que aconteceu. Eu não sei se eu tenho comentado com vocês, minha gente. Minha ring light, ela pifou, né? Eu tinha 2 ring lights. Uma que era menorzinha, que foi que eu comprei lá no início do meu canal. E eu tinha uma maior, que era a que eu estava utilizando nos últimos tempos. Eu acho que já tem um aninho que eu tenho ela. Só que ela pifou, né? Vocês podem ver que a luz não tá muito boa. Eu tô só com a luz que tá entrando aqui da minha porta e a luz do meu quarto mesmo ligada. E eu tô usando a ring light maiorzinha só como tripé mesmo pra segurar o celular. Porque vocês vão entender, essa minha ring light, ela pifou, né? Ela não tá ligando mais. Meu pai tentou consertar, tentou mudar aqui o negocinho do USB e afins, e ela não está funcionando, pifou. E aí, eu tenho a menorzinha, que eu tava usando só como segunda fonte de luz, porque ela é muito pequenininha, a aureolinha dela é muito pequena. Então eu tava usando ela só pra ajudar um pouco na fonte de luz, porque nessa grandona eu deixava a luz branca e nela eu deixava uma luz mais amarelada. E aí eu fui usar essa pequena, que antes de eu comprar essa daqui, a minha pequena, ela tinha dado problema, que ela veio, essa parte onde enrosca, que você sobe e desce o tripé, porque o tripé vai até 2 metros de altura, nessa partezinha da rosca que eu desencaixo, subo, aí aperto, ou enfim, né, vocês entenderam. Ela tinha vindo com problema, que ela veio muito folgada. E aí, com o tempo que eu fui subindo e descendo, ela afrouxou mais ainda e aí ela não estava segurando mais. Aí, pai deu uma ajeitadinha, botou uma rosquinha lá, sei lá o que o pai fez. Sei que ele tinha ajeitado ela, só que eu já tinha comprado essa aqui. Aí, eu fiquei usando ela num tamanho só
só pra ajudar na luz, como eu disse, tava usando só a luz amarela. Mas como essa pifou, eu voltei a usar a pequena pra tanto a parte tripé, pra colocar o celular, quanto a luz. E aí voltei, né, a mexer em subir e descer, e aí afrouxou de novo, e aí ela não estava ficando mais em pé. Aí ontem pai tentou colocar, acho que foi um parafuso, sei lá o que é que pai foi fazer nela. Só que não tá dando certo também esse parafuso, porque não tá ficando o celular, sabe? Tipo, quando eu coloco o celular, ele fica num tamanho altinho, que só dá certo se for gravar meio que em pé, gravar aqui na... Ah, enfim, não tá muito legal também o tamanho não. Mas quando eu coloco o celular, ela não suporta o peso do celular e ela cai. Aí, minha gente, eu tô nesse exato momento sem ring light. Tô usando essa grandona como tripé e eu boto do lado a menorzinha somente com a luz. Tô fazendo isso, mas não tá ficando algo muito bom na iluminação. Então, por isso serve a importância de vocês irem dar uma olhadinha lá no Catarse, se puderem se inscrever em algum dos planos, porque todo o dinheiro que tá lá vai servir pra comprar o melhoramento dos equipamentos aqui do canal, né? Comprar equipamentos melhor, como uma ring light melhor, até uma possível câmera futuramente e afins. É para isso que serve o Catarse. E também vocês me ajudando, se inscrevendo aqui no canal, curtindo, compartilhando. Faz com que a minha monetização do canal, ela consiga ser mais rápida e eu consiga receber o pagamento do canal com mais rapidez, né? Porque demora muito para atingir o limite mínimo que o YouTube permite para fazer o nosso pagamento. Aí é complicado, gente. Mas enfim, só dando explicações pra vocês em relação a isso. Ai, gente, hoje o meu celular também teve um probleminha, que pra eu consertar eu tenho que mandar pra uma autorizada da Apple. E só tem Fortaleza, gente. E aí não tem condições de eu ficar não sei quantos dias sem o meu celular. Mas é sobre isso. Um dia quando eu for pra Fortaleza, quem sabe eu ajeito isso. Mas não é nada demais, assim, que interfere eu gravar pra vocês. Graças a Deus. Porque é só no áudiozinho de cima do celular, gente, que a gente usa pra ligação. Pois é, eu não tô ouvindo a outra pessoa da linha. Ela me escuta, mas eu não escuto ela, entendeu? A não ser que eu coloque no Viva Voz. Ai, gente, olha, não vou me surtar. Vai dar tudo certo. Enfim, vamos voltar pro livro, que é o que eu vou ler. Vou começar ele hoje. Eu tinha até levado ele pro trabalho, gente, pra ver se eu lia lá. Mas é impossível ler no trabalho. Não tem como não. E é porque nem começou as aulas ainda. Os alunos ainda nem estão na escola, mas não dá certo. Aí, gente, ontem eu gravei o vídeo cortando post-it. Gente, eu amei os post-its, a cor dos post-its, porque eu acho que tá combinando muito com a capa. Eu não sei se vai mostrar assim direito pelo vídeo, mas tudo tá ornando na capa. Esse daqui parece que não está aparecendo, mas ele tá da cor dessas letras aqui, gente. Esse daqui, porque tá parecendo mais escuro, né? Mas o restante, eu acho que tá dando pra ver que parece bastante com a capa. Gente, eu amei esses post-its, tá? Vou mostrar pertinho pra vocês. Eu amei a distribuição de cores. Eu achei lindo, lindo, lindo. Vai ficar lindo. Assim, na lateralzinha do livro. Eu vou ler as notas pra vocês. Quando errado parece certo demais, uma semana na Itália pode ser a oportunidade perfeita para o amor. Gente, bateram aqui na porta, meus cachorros, eles ficam tudo doidos. Pronto, os cachorros pararam de latir, gente, eu vou voltar a ler a sinopse pra vocês. Não quer isso aqui no livro. Enfim. Maya Kilgore, eu acho que é assim, Kilgore. Eu não sei pronunciar esse sobrenome americano, não. Tem 23 anos e ainda está descobrindo o que quer da vida. Connor Harkness tem 38 e Maya não para de pensar nele. É um clichê tão grande que o coração dela quase não aguenta. Homem mais velho e mulher mais nova, empresário rico e estudante falida, melhor amigo do irmão e a garota na qual ele nunca reparou. Como Connor adora relembrar, a dinâmica de poder entre eles é totalmente desequilibrada. Qualquer relação entre os dois seria muito problemática e Maya precisa superá-lo. Afinal, Connor já deixou claro que não a quer em sua vida.
Mas nem tudo é o que parece. E clichês às vezes sofrem reviravoltas. Quando o irmão de Maya decide se casar na Itália, ela e Connor são obrigados a passar uma semana juntos em uma charmosa vila siciliana. À beira da praia, entre ruínas, comidas maravilhosas e cavernas naturais, Maya percebe que talvez Connor esteja escondendo alguma coisa. Em meio aos caóticos preparativos para o casamento, ela decide que um romance de verão pode ser justamente aquilo de que precisa, mesmo que seja problemático. Eu amei, gente, a sinopse desse livro. Eu amei, amei, amei. Eu acho que vai ser muito bom. Armaria. Gostei muito da sinopse. A gente vê que vai ser uma age gap, né? Ela tem 23 anos e ele tem 38. São aí 15 anos, né? Fazendo os cálculos. 15 anos de diferença um do outro, né? Mas eu vou amar, eu amo age gap. Eu acho que vai ser muito bom. E, assim, pra relatar pra vocês, esse livro meio que é uma continuação de Não É Amor. Porque a personagem, né, a protagonista, a Maya, ela é irmã do protagonista de Não É Amor. Aí você diz, Ingrid, você já leu Não É Amor? Não, eu ainda não li. Porém, esse é o livro do meu Catarse. E aí eu vou ler ele antes de ler Não É Amor, gente. Enfim, não tem muito problema não. E depois eu leio Não É Amor. E, enfim, não vai ter problema, tá? Eu acho que o irmão dela e não vai aparecer tanto assim, não. Assim, coisas que eu vou achar muito spoiler ao ponto de eu não conseguir ler Não É Amor, sabe? E muita gente não gosta de Não É Amor, né? Muita gente fala muito mal do livro Não É Amor. E muita gente falou bem desse. Então eu acho que eu vou gostar muito. E aí, quando eu for começar a ler, eu apareço pra ir dando atualizações pra vocês. Tá, gente? É isso. Beijinho. Gente, eu vim aqui atualizar vocês. Acho que vai dar 2 horas da tarde, se já não for. Eu já almocei, aí voltei, aí dei uma descansada e agora eu voltei pra leitura. Falar nisso, tô na página 134. Mas o que eu queria dizer é que eu tava pensando aqui com meus botões, que eu acho que eu errei o nome da pessoa, né? Que desceu as escadas no dia que teve o jantar e tudo mais. E que o Connor foi levar pro quarto, né? Junto com a Maya. Se eu não me engano, eu falei a Avery. Mas foi a Tamrin. Ou eu falei a Tamrin. Não sei. Eu tenho na minha cabecinha que eu falei Avery, mas foi a Tamrin, tá? Vim aqui só ressignificando pra vocês, porque eu acho que eu falei Avery. Só porque eu acho que eu falei Avery e foi a Tamrin. Mas se eu tiver falado da Tamrin, vocês cancelam isso aqui, tá? Ai! Não sou lusa do nada, mas agora eu vou continuar lendo, gente. Ai, gente, ó, essa atualização dá pra fazer sem precisar do mini tripézinho. Só pra dizer, gente, a Avery é muito intrometida, cara. Tipo, a Maya e o Connor iam dar uma volta ali o centro lá da Itália, né, onde eles estão. E aí, na hora que eles estão saindo, a Avery, tipo, vocês estão indo pra tal canto? Aí a Maya, aí ela, posso ir junto? Ô, mulher, quem te chamou? Acho que fica no teu canto. Ai, olha, sempre tem que ter um pra atrapalhar. Sempre tem, sempre tem. Ai, me irritou, Avery, me irritou. Oi, amores do meu vlog. Gente, aparecendo aqui rapidão, por isso que eu não peguei a minha mini ring light, eu apoiei aqui na minha mesinha. Desculpa se tiver barulho de som, gente, meu pai está ouvindo música às 8h30 da manhã. Mas eu só passei pra dizer, gente, hoje é sábado, dia 26 de julho. E aí, gente, ontem eu não finalizei o livro, finalizei a leitura, gente, na página 1000. 148, gente, na verdade 149, né? Capítulo 18? Capítulo 18, ó, muita marcação de post-it, né, gente? E assim, eu tô amando esse livro. Meu plano é finalizá-lo ele hoje. Vamos ver se eu consigo. E aí,
só passei pra dar uma mini atualizada, dizendo que eu vou começar a ler agora. Gente, eu juro que eu espero que não esteja muito alto o som pra vocês. Porque pra mim tá. Tá aqui, ó, dentro da minha cabecinha o som. Mas também era pra ter fechado a porta, mas enfim. Gente, eu não consigo raciocinar. Mas enfim, eu li ontem. Aqui não teve muitos acontecimentos. Eu acho que a última atualização que eu dei pra vocês foi quando a Avery estava indo com... A Avery? Que Avery, gente? A Maya estava indo com o Connor ali conhecer um pouco da Itália. E a Avery se ofereceu pra ir com eles. E aí, a Maya estava se sentindo super desconfortável. E também teve um momento em que a Avery disse: eu espero que você não esteja incomodada, porque eu e o Connor somos um ex-casal, pipipi, sabe? Esses papos. E aí, a Avery ofereceu: olha, se você quiser dar uma fugida... Porque assim, a Maya disse: não, eu tô meio estranha porque eu gosto de passear sozinha, de conhecer as coisas sozinha, e o Connor ficou preocupado e quis vir junto, sabe? A Maya deu essa desculpa. Aí a Avery disse: então se você quiser dar uma fugida pra ir andar sozinha, eu distraio o Connor e você sai. E aí a Maya meio que aceitou isso, deixou o Connor e a Avery lá sozinhos e enfim. Aí depois a gente tem uma conversa dela com as meninas. A Rue, que é a noiva do irmão dela, a Naomi é uma coisa assim, o nome, eu juro que eu ainda estou tentando aprender o nome desse povo. E a prima da Naomi, que agora eu me esqueci o nome dela. Mas enfim, tava as 4. E aí elas foram conversar e foi quando descobriram que, na verdade, a Tamra, que eu falei pra vocês, que o Connor levou ela pra dormir no dia que todo mundo tava passando mal, né, do jantar. Pronto, descobriu que a Tamrin, na verdade, ela é madrasta do Connor e não uma pessoa que teve uma relação com o Connor. Entendeu? Então foi isso, basicamente atualizados. E aí agora eu vou voltar à leitura e qualquer atualização eu trago aqui pra vocês, tá, gente? Beijo. Gente, eu esqueci de dizer pra vocês na outra atualização. Eu parei na parte ontem onde eles estão na praia. Um dia depois, né, dela ter voltado do passeio, né, que aí ela conversou com as amigas, pronto. No dia seguinte, eles merendam, todo mundo junto, toma café da manhã, e aí todos decidem que vão para a praia. E aí eu estou no capítulo deles na praia, onde a Mai, o Connor disse que a Maia ia jogar ali futebol junto com ele, com o Paul, com o Su e com o Eli, que é o irmão da Maia. E aí eles estavam brincando, a Maia tem um lado muito competitivo, agressivo, sabe? E aí o Eli, o irmão dela, expulsou ela do jogo, porque disse que a Maia, como é que ele chama? Maia Gideon, uma coisa assim. Maia Gideon tava voltando e aí ele expulsou ela do jogo. E aí nós tivemos um momentinho aí que quando ela foi expulsa, o Connor foi falar com ela e aí rolou um climinha. Ele perguntou pra ela a verdade dela ter indo embora do teatro, né, onde eles estavam no passeio ali pela Itália. E aí ela disse que não ia falar a verdade. Adoro, gente. Eu tô amando muito esse livro, tá? Falando aqui pra vocês, eu tô amando muito, muito. Até agora, os livros que eu li da Hayley Hazelwood, eu amei muito. Não foram todos, né, ainda, mas eu li A Hipótese do Amor, A Razão do Amor e Noiva. Foram os 3 livros que eu li dela e, assim, eu amei demais, demais mesmo. Sim, gente, como eu tava dizendo, que meu celular deu um armazenamento cheio, e daí eu tive que passar alguns vídeos daqui pro iPad. Eu nem lembro o que eu tava falando. Mas eu acho que era dizendo assim, tipo, pra você ser um leitor, você não precisa ler 50 livros no ano, 100 livros no ano, ou 12 livros no mês, tá entendendo? Pra você ser considerado um leitor. Basta ler, até porque isso aqui, gente, a leitura não é pra ser uma competição. Infelizmente tem muita gente que trata como uma competição.
Mas não é pra ser uma competição, é pra ser algo divertido. E os cabelinhos novos crescendo, gente. Ai, cabelinho novo crescendo e ele fica espetado, deixa ele espetado. Porque, enfim, gente, não é pra ser uma competição, é pra ser algo divertido, é pra ser algo prazeroso. A leitura, ela é pra ser prazerosa, porque quando ela se torna algo competitivo ou algo obrigatório, ela não se torna tão prazerosa, entende? Por isso que é muito complicado você trabalhar em relação à leitura, porque às vezes você precisa ler, né? E aí meio que ela se torna às vezes um pouco obrigatória. Mas você também tem que ver se é o seu momento, tá entendendo? Tipo, eu sei que eu exagerei muito na minha TBR desse mês, mas é como eu disse pra vocês, as minhas TBR não são obrigatórias. Então, tá tudo bem se eu não ter lido todos os livros que eu coloquei nesse mês. Tá tudo bem se eu tivesse lido somente um. Tá tudo bem se eu tivesse lido todos. Então, assim, é muito questão do momento, como você tá psicologicamente, como você tá fisicamente, como você tá também no seu tempo. Nem todo mundo trabalha somente com livros ou que tem muito tempo para se dedicar somente à leitura. Entende? Então não é pra ser uma competição, é pra ser algo prazeroso. Pronto, agora eu vou continuar a leitura. Eu só queria dar essa atualizada pra vocês em relação ao que eu tinha parado. E fiz uma filosofia, porque é sobre isso. Tá, gente? Agora eu vou continuar a minha leitura. Gente, eu sumi. Mas, assim, gente, vou falar pra vocês. Eu tô nas últimas páginas do livro. Juro pra vocês. Eu tô na página 306, gente. Olha isso aqui, ó. Olha esse surto, gente. Eu tô na página 306 e o livro tem 364 páginas. Então, assim, muito perto de eu acabar. Se eu não tivesse ido fazer a feira, eu já teria finalizado, mas eu fui fazer a feira. Agora já são 8h09 da noite, né? Que cheguei quase agora, né? Que fui guardar a feira e tudo mais. E aí, eu tô com fome, mas eu acho que eu vou finalizar logo essas 60 páginas e aí eu vou comer. Eu acho que depois eu atualizo pra vocês quando eu finalizar, tá bom? Mas assim, gente, o que eu tenho pra dizer é que tá muito, muito bom. Muito bom. E às vezes eu tenho um medo do age gap, porque eu não gosto quando a diferença de idade é exorbitante, sabe? A menina, tipo, 18 anos e o cara 45. Eu fico um pouco preocupadinha quando é essa diferença toda. Mas aqui a diferença é de 15 anos. Ela tem 23. Então eu não tô achando ruim, assim, nem muito problemático. E a gente consegue ver uma maturidade no cara, né? No Connor. Que ele já é mais velho e tudo mais. Só que a gente consegue ver a diferença e a maturidade dele, por ele já ser um cara mais velho, comparando a os outros livros da autora, né? Que é tipo A Hipótese do Amor e a Razão do Amor, que os personagens, tanto o homem quanto a mulher, eles são mais jovens, né? Tem aquela pegada mais jovial. Aqui a gente consegue sentir o ele sendo mais maduro. Ele me lembra um pouco assim, no quesito da maturidade, ele me lembra em relação a o protagonista de Noiva, né, do livro Noiva, da Hayley Hazelwood, porque ele também era bem maduro, eu achava, o protagonista. Então, me lembra essa pegada de ser maduro, né? E é que ele tem esse medo em relação à idade. Então, ele se segura muito, ele sabe, ele tenta se segurar o máximo que ele consegue, porque ele tem medo de se relacionar com ela, com essa diferença de idade, e ele achar que tá manipulando ela, tá entendendo? Então isso é muito legal, porque a gente vê que tem a preocupação da parte dele, sabe? E ele se segurando, e ele tentando lutar contra o que ele sente. Ah, eu tô amando muito, gente, eu tô amando. Se brincar, esse daqui vai ser um dos melhores livros da Hayley Hazelwood, apesar que todos os livros dela que eu li, foram 3 até agora, esse é o quarto, né? Mas todos eu dei 5 estrelas e coração de favorito. Mas assim, dos de romance, porque Noiva é fantasia. E aí, Noiva eu amo muito.
E Noiva eu amo mais do que A Hipótese do Amor e do que A Razão do Amor. E esse daqui tá ranqueando ali, gente. Eu tô amando mais esse do que A Hipótese do Amor e A Razão do Amor. E ele tá ali, lado a lado com Noiva, porque eu amo muito Noiva, cara. E aí esse daqui também eu tô amando muito, 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 muito. Tá sendo incrível, incrível. Mas eu vou terminar aqui, aí eu vou fazer minha janta e depois eu apareço aqui pra falar com vocês melhor, tá bom? Beijo! Gente, aparecendo aqui só pra dizer que eu acabei de finalizar o livro. Ó, acabei de finalizar. E assim, gente, eu tô muito apaixonada. Muito apaixonada. Mas eu vou agora fazer alguma coisa pra eu comer, porque eu estou com dor de cabeça e eu acho que é de fome, que eu tô com fome. E eu queria finalizar antes de ir comer. Então, agora eu vou comer. E assim, gente, aí eu quero continuação dessa história. Como é que faz? Como é que faz? Ah, não. Não, não, eu quero saber aqui como foi o futuro deles, entendeu? Com filhos e tudo. Ai, como é que faz, gente? Eu não tô bem. Não tô bem. Mas depois eu venho falar com vocês. Se der certo, eu venho falar ainda hoje, porque eu vou comer assistindo alguma coisa na TV. Então, se eu, tipo, não apagar, eu ainda venho falar com vocês hoje. Se não, amanhã eu falo com vocês sobre o livro, tá bom? Combinado assim? Mas agora deixa eu ir comer, que eu tô com muita dorzinha de cabeça. E é fome. Tá bom, gente? É isso. Beijinhos. E pra vocês é assim, pra mim demora um pouquinho. Vamos ver se eu venho ainda hoje ou só amanhã. Oi, vlog. Apareci. Gente, eu falei que se desse certo eu aparecia ainda ontem, né? Tô com a minha blusinha porque não tá suja. Só caiu um pinguinho do óleo que eu passo no cabelo, que eu fiz uma equitação antes de dormir, porque eu vou lavar hoje. Mas eu vou lavar mais tarde, que é pra dar uma bela de um hidratar no cabelo daqui pra mostrar. Eu disse que ia aparecer ontem, mas daí eu não apareci porque realmente, gente, eu tava muito cansadinha. Eu só fiz minha janta, jantei e realmente fui fazer minha skincare pra capotar. E aí capotei. E faz parte. Mas tô vindo falar com vocês sobre Um Amor Problemático de Verão da Eileen Hazelwood, que eu finalizei ontem de noite, né? E assim, gente, desde a... Oh, meu Deus. Desde a última atualização que eu dei pra vocês, passou muita página. Eu não me lembro qual foi a última atualização. Mas aqui a gente continuou vendo, né, o desenvolvimento do casal. O Connor com muita relutância, lutando muito pra não se entregar ao que ele realmente sentia pela Maya. E no meio desse tempo, acontecendo ali os preparativos para o casamento do irmão dela, né, que é o Eli, com a Rue, que são ali personagens de Não É Amor. E aí, gente, aconteceu também aqui a primeira cena hot, que eu acho que eu não atualizei vocês em relação a isso, mas aconteceu a primeira cena, assim, hot de verdade, né, onde eles finalmente fizeram, porque antes só tinha acontecido preliminares. Mas aconteceu a primeira cena hot e foi um pouco... Assim, a cena foi boa, tá? Mas no sentido deles dois, né? Porque o Connor não queria chegar finalmente ali nele, né? Ele só queria fazer isso com ela. Ela surtou um pouco, disse umas verdades na cara dele, com o que fez ele perceber que realmente ele estava perdendo, tá entendendo? E aí a gente tem a reviravolta da história, onde ele se declara pra ela, ele fala pra ela, e eles acabam, né, realmente ficando. E assim, gente, vamos aqui. Eu dei só uma breve resumida do que eu li depois da última atualização, gente, pra vocês não terem tantos spoilers em relação à história. Mas eu quero falar aqui pontos com vocês. Eu achei esse livro muito bom, gente, muito bom. De verdade, eu achei incrível. Eu não vi defeitos nesse livro, juro pra vocês. O livro me prendeu do começo ao fim. Eu não queria parar a leitura. Eu achei que
tudo nesse livro foi numa medida certa. Eu entendo quem não gosta desse livro tanto assim, né? Eu, por exemplo, vou dar 5 estrelas e coração do favorito. E, de verdade, ele provavelmente está à frente de A Hipótese do Amor e da Razão do Amor. Não vou mentir pra vocês. Eu amei muito. Aqui teve mais hot, que, por exemplo, na Hipótese do Amor, que só teve apenas um hot. Aqui teve mais, né? Teve as preliminares. E eu gostei muito do hot daqui. Eu gosto muito da escrita da Illy. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que esse livro fica acima de A Hipótese do Amor e da Razão do Amor. E assim, gente, eu achei que tudo aqui foi na medida certa. Como eu tava dizendo, eu entendo quem não gosta do livro por motivos que não achou que o Connor correu atrás da Maya, o tanto que talvez a pessoa... É muito pessoal, né? Tipo, às vezes acham que ele deveria ter corrido mais atrás dela, que ele foi muito chato nessa parte do... não, por conta da idade, que eu não quero me relacionar, ficar com você por conta da idade e tudo mais, mas eu achei muito, muito coerente. Não vou mentir, eu achei muito coerente. Porque às vezes eu gosto de Age Gap, mas às vezes eu acho bem problemático o Age Gap. Né? Ali de 18 anos com caras de 45, por exemplo. Aí eu acabo achando um pouco problemático. E nesse livro aqui, a diferença é de 15 anos. Eu não achei tão grande assim a diferença. Ela tem 23 e ele tem 38, né? Mas quando eles começam a se aproximar, ela tem ali seus 20 anos e ele 35, né? Ai, gente, eu acho que eu tô com alergia atacada ou eu estou gripando. Não sei. Mas vocês me perdoem se eu ficar fungando. E eu achei prudente no Age Gap, porque ele teve toda essa preocupação em relação à idade dela. Porque, querendo ou não, pessoas mais velhas, ela acaba tendo e principalmente homens, né? Mas acaba tendo um poder a mais em relação a outras pessoas, né? A quem é menor com idade menor, não menor de idade, mas com a idade menor que a dele. E a gente vê muito isso em sentido de uma pessoa que é um homem mais velho, que é milionário. Então, a categoria de poder sobre a outra pessoa, ela aumenta um pouco mais. Então, ele tinha essa preocupação dele se sentir como se estivesse manipulando a Maya, como se ele tivesse... não quero usar a palavra forçando, porque eu não acho que a palavra certa seja forçar. Mas é como se a Maya, por ela ser muito nova, ela tá deslumbrada nesse sentido de ficar com um cara mais velho e não saber se realmente é isso que ela quer. E aí ela tá um pouco sendo manipulada por ele. Ele tinha muito esse medo de achar que estava manipulando ela e que ela realmente não sentia aquilo, tá entendendo? O que ela falava que sentia. E também tem o trauma que ele carrega ali, porque ele vem de uma família que é muito desestruturada. O pai dele era rico e tudo mais, era casado, né, com a mãe do Connor, tem outros filhos. Porém, ele via sempre que o pai saía com meninas muito mais novas. E aí tinha essa parte da manipulação que ele fazia com essas meninas mais novas, né, que eram entre e sai de meninas mais novas. E o Connor, ele não quer ser como o pai. Então a gente vê que ele já tem esse trauma, porque ele fala que ele não quer ser como o pai. E aí ele já carrega essa parte de ter visto o pai manipulando meninas mais novas. Então eu acho que isso reforça mais ainda esse... que muitos dizem que foi chato. Mas é o que reforça essa chatice do Connor em sempre focar na idade da Maya. Só que a gente vê, por mais que aqui a gente não tenha a visão do Connor sobre o livro, né? A gente não tem capítulos onde é o Connor narrando, a gente só tem capítulos da Maya narrando.
mas a gente, mesmo assim, a gente consegue ver ali nos diálogos entre Connor e Maya que ele tem esse cuidado, que ele luta muito, porque a gente consegue perceber que ele gosta, que ele quer, mas ele está lutando contra si. E quando a gente vai descobrindo um pouco mais da história do Connor, quando ele se envolveu com a Minami, Minami, não sei pronunciar o nome, gente, assim, corretamente. E aí, quando ele se envolveu com outras pessoas, a gente vai tendo uma percepção maior de que o Connor, ele é uma pessoa muito fechada porque ele não teve amor na infância dele, então ele não sabe demonstrar paixão, sentimentos. Só que com a Maya, ele se sente muito livre, sabe? E ao mesmo tempo ele reluta contra isso que ele sente quando está com a Maya, por um motivo da idade, porque ele não quer se sentir como se estivesse manipulando ela, não quer se sentir como se ele tivesse no poder. Então, até quando tem a primeira cena hot, deles assim, hot mesmo, ele fala, ó, você está no poder, porque ele não quer se sentir acima dela, tá entendendo? Então eu achei que isso foi incrível, sabe? Eu acho que em alguns livros que tem age gap, falta um pouco desse cuidado. Não tô dizendo que todos têm que ficar nisso. Ai, porque ela é muito mais nova. Ai, porque ela é muito mais nova. Mas ter esse lance do cuidado, porque tem age gap que, tipo assim, o cara se interessa por ela enquanto ela ainda é menor de idade, sabe? Menos de 18 anos, por exemplo. Tem uns age gap que é assim. E aí eu acho um pouco preocupante. Aqui, o Connor conhece a Maya quando ela é criança. Aí vocês podem dizer, Ingrid, será que quando a Maya era criança, o Connor já não tinha interesse nela? E não, gente, tipo, a gente consegue ver aqui que o Connor, ele nem olhava pra ela quando ela era criança. E aí, quando a Maya liga para o irmão e quer atender a assistente acha que é outra pessoa e passa a ligação para o Connor, e aí o Connor vê que é a Maya, ele ainda acha que ela é uma criança ainda, uma adolescente. E aí ela simplesmente fala, meu amigo, eu estou na faculdade, eu estou morando em outro país, sabe, tipo, 20 anos. E aí ele se toca, mas mesmo assim ainda não vem esse sentimento. Só tem esse sentimento quando, depois dessa ligação, ele aparece lá na Escócia, onde ela estava morando, pra ajudar ela, porque ela liga chorando e tudo mais, pra falar com o irmão. E o irmão tava numa viagem, e é o Connor, né, que atende, então ele viaja lá pra Escócia. E aí relata que ele se sentiu atraído quando viu ela e foi se sentindo mais atraído ainda com o passar dos dias que ele ficou ali na Escócia e foi conhecendo ela e foi conversando com ela. E aí ele foi sentindo tão bem que ele foi se abrindo com ela, sabe? Ele foi se sentindo muito livre para falar de assuntos que normalmente ele não falava com outras pessoas. Ele não falava nem com a ex-namorada dele, que foi a Minami, né? Então, assim, eu achei tudo nesse livro muito bom. A Maya é uma protagonista muito boa mesmo. Por mais que ela tenha 23 anos, ela seja mais nova do que o Connor, a gente consegue ver uma maturidade nela. A gente consegue ver que ela sabe decidir por conta própria o que ela quer, o que não quer, os sentimentos dela, por mais que às vezes ela tenha medo de as pessoas não terem orgulho dela. Então, é muito bom a gente ver isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê um lado dela que não é um lado sério. Ela é muito divertida, ela é muito brincalhona. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa maturidade. E é muito bom a gente ver isso. Então, assim, foi incrível. Esse livro foi... Nossa, esse livro foi muito bom, gente. De verdade, muito bom. Então, assim, eu super indico. Eu super indico pra vocês. Se vocês querem sair de uma ressaca literária... Se vocês querem um livro gostosinho para ler, eu indico O Amor Problemático de Verão, da Eileen Hazelwood. É uma escrita maravilhosa. E eu juro pra vocês, gente, quando eu não gosto do livro, vocês sabem que eu falo pra vocês quando eu não gosto. E quando eu gosto, eu falo pra vocês que eu gosto. Eu jamais vou indicar um livro pra vocês que eu não gostei. Eu jamais vou fazer isso. Eu sou muito sincera com vocês.
Então, todos os livros que eu digo assim, ai, gente, eu super indico, ele é bom pra sair da ressaca literária, é porque são, sabe? Esse livro, eu praticamente finalizei ele ontem, né? Eu acho que eu tinha lido só 100 páginas, né? 99 páginas. E aí, praticamente ontem eu li todo o resto do livro, porque eu não conseguia me desprender desse livro, sabe? E aí, eu falando com a Thaís estava com muito medo de ler esse livro. A Thaís, ela tá no meu Catarse. E aí é a autora que eu indico pra vocês também, né? Que eu li os livros que o último vlog foi de um livro dela, né? Que foi até o último raio de sol. E aí ela faz parte do meu Catarse e a gente tava conversando porque esse livro é do Catarse. E ela dizendo que tava com medo de ler esse livro porque tem uma Ed Gap. E aí, eu conversando com ela, eu fui falando um pouco sobre o livro que eu tinha lido e ela disse, ai, vou começar a ler ele hoje. E, gente, ela terminou também na madrugada. Ou seja, ela também devorou muito o livro e achou o livro muito bom. Então é isso que eu tô dizendo, gente. Esse livro é devorável. Ele é devorável. Ele é muito bom. A escrita da Hailey Hazelwood é muito, muito boa. E por mais que ele seja um livro que meio que é uma continuação de outro, né? Porque aqui é da irmã do protagonista que foi do livro Não é Amor. Você consegue ler esse daqui tranquilamente sem ter lido Não é Amor. Se você não tem vontade nenhuma de ler Não é Amor, tá tudo bem, dá certo você ler esse daqui. Porque aqui, querendo ou não, aparece muito o irmão dela, aparece a namorada, a noiva, no caso, do irmão dela. Mas o foco principal é nos dois e eu acho que não muda muito, assim. Querendo ou não, tem um spoiler do casamento, né? Que, tipo, o irmão dela vai se casar com a protagonista do outro livro. Mas, querendo ou não, isso a gente já poderia imaginar que no outro livro eles terminaram juntos e aqui é só o casamento, tá entendendo? Então, eu não acho que tem esse spoiler nem nada do tipo. Eu acho que dá pra ler super bem, super tranquilo, sem ter lido Não é Amor. Caso não seja sua vontade de ler Não é Amor. Eu acho que esse daqui... Ai, gente, o livro tá muito lindo. Muito lindo. Eu fui atrás de fanart também deles. E, gente, eles são lindos. A fanart é muito, muito, muito linda. De verdade, apaixonada. E assim, eu fiz muita marcação de post-it. Eu imaginei que os post-its não fossem dar a cartelinha de post-it que eu fiz. Mas ficou pouquíssimos post-its dessas cores. Ficou bem pouquinho mesmo. Mas assim, gente, ai, é incrível, é apaixonante. Eu amei ler esse livro. E eu acho que eu não dei a nota pra vocês, né? Mas vai ficar com 5 estrelas e coração de favorito. E é como eu tô dizendo, eu acho que pra mim ele é o melhor livro de romance da Hailey Hazelwood que eu li até agora. Contando que eu só li A Hipótese do Amor e A Razão do Amor. E esse daqui, de romance, né? Porque eu li Noiva. Mas Noiva é fantasia. Eu acho que é romantasia, na verdade. E aí eu não coloco na categoria dos romances da Hailey Hazelwood, mas eu também amo Noiva. Então, Noiva e Um Amor Problemático de Verão estão ali no meu primeiro lugar. Eu gosto de protagonistas masculinos com essa pegada mais madura, mais, sabe, mais viril, mais forte. Eu gosto. E eu amei esse cuidado que ele teve em relação à diferença de idade. Eu amei tudo, gente. Eu amei tudo. E aí é isso. Fiquei muito tempo falando aqui com vocês. Eu acho que esse vlog eu vou finalizar aqui. Vai ser só de Um Amor Problemático de Verão. E aí eu vou começar hoje outro vlog. Hoje eu também vou editar pra postar pra vocês. É o vlog que foi em Sipt e até o último raio de sol, que eu creio que vai sair hoje. Mas aí esse daqui deve sair quarta, talvez, né? Eu não vou prometer dias pra vocês, mas eu acho que essa semana sai Um Amor Problemático de Verão. Aí eu vou finalizar esse vlog aqui, porque aí eu já começo outro vlog e aí já vai ser de outro livro. Tá bom, gente? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Vamos fazer nosso ritual, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante. Também é muito importante vocês assistirem os meus vídeos na primeira hora que eu posto, porque isso engaja bastante o vídeo, entrega pra outras pessoas. Se vocês curtirem, também entrega pra outras pessoas. Então, assim, se vocês puderem fazer isso, me ajuda muito, de verdade. Eu vou ser eternamente grata a vocês. E aí, gente, também tem minhas redes sociais, o link fica na descrição, também tá passando o meu arroba aqui das redes sociais, caso vocês queiram me seguir por lá também. Sempre tem conteúdozinho novo.
E aí, gente, temos também o meu Catarse, que é o projeto que eu tenho lá. Eu tenho 3 categorias de projeto, né? 3 projetinhos lá no Catarse. E aí, 3 planos, na verdade, no Catarse. E aí, cada um tem mais benefícios, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, caso vocês se interessem, por exemplo, esse livro a gente leu lá no Catarse. E, por exemplo, o vídeo de minha opinião, assim, do começo ao fim em relação a esse livro, infelizmente não vai sair aqui para todo mundo, vai sair apenas para o pessoal do Catarse. Então, o pessoal do Catarse tem alguns benefícios que, infelizmente, aqui não tem. Mas se vocês quiserem ter esses benefícios, vocês dão uma olhadinha, o link fica aqui na descrição do vídeo e entra lá e se inscreve, tá, gente? E aí, o que mais? Ah, também fica o link na... Eu tô ariada. Fica o link na descrição também das minhas parcerias, que é a Amazon e a Fruto Proibido, né? Então, pra vocês comprarem livrinhos por lá e me ajudar. Tá bom, gente? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!